Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de especialização em Educação e Tecnologias. Sou o professor Glauber Santiago e estou aqui com o professor Daniel Mil para lhes apresentar esta videoaula do componente curricular Introdução à Educação e Tecnologias. Saudações estudantes, eu estou muito contente de estar aqui também. Bom, o principal propósito desse vídeo é proporcionar a vocês informações sobre o tema do curso e sobre o seu funcionamento. Por se tratar de uma proposta inovadora em termos de processo de ensino-aprendizagem, é fundamental que seja debatida a formação híbrida, integrada, aberta e flexível, bem como suas múltiplas habilitações: mídias na educação, produção e uso de tecnologias para a educação, gestão na educação à distância, docência na educação à distância e design instrucional. Antes de entender um pouco mais o funcionamento do curso, é fundamental fazermos uma reflexão inicial sobre o seu tema: Educação e Tecnologias. E é isso que faremos na unidade 1. Educação e tecnologia são conceitos que se relacionam desde sempre, de forma que a evolução de um geralmente significa o aprimoramento ou modificação do outro. Glauber, como exemplo disso temos as tecnologias de suporte à escrita. A tecnologia da escrita em areia, por exemplo, já foi usada de modo interessante no processo de ensino-aprendizagem antigamente, quando o mestre ilustrava conceitos e ideias para os aprendizes. Já a tecnologia da escrita em rolos de peles de animais possibilitava o armazenamento de textos para a utilização posterior, permitindo novas possibilidades educacionais para além da escrita em areia. Em seguida veio o papyrus, o livro, o caderno, a gravação em voz, a imagem, as telas do computador, a internet, etc. Todos podem ser considerados suportes para a escrita e para o ensino-aprendizagem. Estes são alguns breves exemplos da relação entre a educação e a tecnologia. É interessante, Mil, porque normalmente quando se fala em tecnologia, se pensa em internet, computadores modernos, smartphones. É verdade, mas isso é uma forma equivocada e limitada de pensar a tecnologia e que precisa ser superada por quem se interessa pela relação das tecnologias com a educação. Um especialista em educação e tecnologias precisa compreender que não é a mesma coisa falar de tecnologia ou tecnologia digital. Também é diferente falar de tecnologias de informação e comunicação ou tecnologias digitais de informação e comunicação. O fato de uma tecnologia ser analógica ou digital não a torna menos tecnologia. Então, no contexto da educação e tecnologias, temos as tecnologias de informação e comunicação, ou TICs, e temos algumas delas que são digitais, as TDIC. Por exemplo, o jornal, a revista, o livro, ou mesmo certos tipos de audiovisual, são tecnologias analógicas e não digitais. Mas ainda assim são tecnologias importantíssimas, diga-se de passagem. Nós vamos trabalhar melhor essas questões conceituais ao longo de outros componentes desse curso, mas por enquanto é importante definir alguns aspectos conceituais sobre as tecnologias no contexto educacional. Primeiro, tecnologias podem ser produtos ou processos organizacionais. Um lápis ou a escrita, por exemplo, as tecnologias são desenvolvidas como estratégias para o homem se relacionar com o mundo, com outras pessoas ou com a natureza. As tecnologias são, portanto, artificiais. São 3 formas de ver a tecnologia. Enfim, de modo genérico, podemos dizer que a tecnologia é tudo aquilo que é desenvolvido pelo ser humano e para o ser humano. Ou seja, aquilo desenvolvido por nós como estratégia para melhor compreender o mundo e para melhor nos relacionar com ele. Uma definição mais aprofundada de tecnologia pode ser encontrada na literatura. Trataremos melhor do assunto nas discussões do ambiente virtual. Pensando na incorporação das tecnologias no seio educacional, essas várias noções são essenciais para conceber propostas educacionais melhores. Qual a relação entre educação e tecnologias? Não é mesmo, Glauber? Bom, penso que ao longo do curso esse binômio Educação e Tecnologias irá ficar cada vez mais claro, pois estaremos regularmente tratando desta relação nos componentes curriculares do curso. Agora, pessoal, vamos conversar um pouco sobre a unidade 2 do nosso componente curricular, que é a educação híbrida, integrada, aberta e flexível. Bom, a grosso modo, a educação híbrida ou mista ou misturada seria aquela que utiliza tanto a modalidade presencial quanto a modalidade de educação à distância. Mil, como isso se dará no nosso curso? Bom, Glauber, o curso de especialização em Educação e Tecnologia será híbrido apenas misturando modalidades e não no sentido elementar do conceito. Assim, o estudante pode escolher realizar alguns componentes em ofertas presenciais e outros componentes em ofertas à distância.
Além disso, o curso se pretende como formação integrada, o que se dá na medida em que integramos no processo de ensino-aprendizagem diferentes modalidades, vários componentes, materiais e conteúdos redundantes, multimídias, pessoas com diferentes formações, interesses, origens, etc. Ok. E do ponto de vista da abertura, da flexibilidade pedagógica, da flexibilidade de espaço, de tempo, podemos dizer que o curso tem uma proposta flexível, Mil? Sim, Glauber, pois o curso foi pensado para atender perfis diferentes de diferentes alunos em termos de tempo disponível, condições de vida, condições de trabalho, etc. Por exemplo, o curso é baseado em algumas liberdades ou diversidades, tais como liberdade de modalidades para cada componente, pois o aluno pode escolher cada componente se deseja realizá-lo presencialmente ou à distância. Liberdade de matriz pedagógica ou trilhas pedagógicas, em que o aluno constrói o caminho que deseja percorrer para construir a própria formação. O curso tem também liberdade de conteúdos. Damos ao estudante uma grande quantidade de opções de componentes curriculares, entre os quais ele escolhe aproximadamente 2 dúzias para compor sua habilitação preferida. Também promovemos a liberdade ou diversidade de horários, de lugares, de tipo de certificação, de habilitações, entre outras. Mil, também é importante lembrar que o curso oferece liberdade de foco, pois o curso foi elaborado com 5 habilitações. Bom, toda essa liberdade e diversificação não está sendo feita de forma aleatória, pois, como já dissemos, o curso também foi estruturado de forma integrada em sua temática, em seus componentes curriculares, em suas mídias, etc. Uma integração que considera o conceito de redundância para considerar os diversos estilos de aprendizagem dos estudantes. Isso mesmo, Glauber. Pessoal, agora vamos partir para a unidade 3, que trata das trilhas pedagógicas e habilitações do curso. Esses são 2 conceitos ou ideias muito importantes para o estudante aproveitar melhor o curso. A trilha pedagógica foi uma forma de organizarmos a formação de modo a dar opções para que o próprio estudante possa decidir o caminho que deseja seguir. Vejamos o exemplo nessa figura. Observem bem que, por essa figura, que 2 pessoas podem sair do mesmo ponto, trilhar caminhos diferentes e chegar num ponto em que tem a mesma habilitação. Nesse exemplo, a gente pegou 2 pessoas da habilitação Gestão da Educação à Distância. Ela segue caminhos diferentes, uma mais em verde, a outra mais em vinho, em vermelho, e ela passa por componentes diferentes, componentes curriculares diferentes, e ao arrematar o curso com o seu projeto integrador, ela terá conseguido uma habilitação em Gestão da Educação à Distância, mesmo tendo feito caminhos diferentes ou trilhas pedagógicas diferentes. Essa é a ideia da trilha pedagógica que o curso arremata para dar mais liberdade entre essas 60 opções de componentes curriculares. Ele escolhe aquelas 20 e poucas que interessam a sua habilitação e conclui a sua habilitação dessa forma. Pessoal, e para realizar uma habilitação, o estudante tem que considerar as seguintes quantidades por categorizações de componentes. 7 componentes necessários, obrigatórios para todas as habilitações, com aproximadamente 30% da carga horária total. 10 componentes optativos, prioritários, conforme cada uma das habilitações específicas, com aproximadamente 40% da carga horária total. 7 componentes livres, os quais o estudante pode escolher entre as demais componentes até completar aproximadamente 30% da carga horária do curso. Bom, além destes componentes, o estudante tem que elaborar o seu trabalho de conclusão de curso, que será desenvolvido como um projeto integrador dos componentes curriculares que realizar. Uma das partes mais complexas e importantes do curso é a montagem dessas trilhas pedagógicas. É o seguinte, os componentes serão distribuídos em 14 blocos consecutivos de ofertas, aí cada estudante escolhe entre 2 ou 3 componentes por bloco. No final das contas, ele terá que ter escolhido 24 componentes, sendo, entre todos eles, 7 necessários, 10 optativos para sua habilitação e 7 outros componentes quaisquer. Bom, pessoal, ao longo da oferta deste componente, vamos discutir esta estruturação com cuidado, para que cada aluno estruture sua própria trilha pedagógica. Para facilitar o processo, a nossa equipe preparou um simulador que irá auxiliar vocês no planejamento da trilha pedagógica e organização dos estudos. Para demonstrar o sistema, eu convido um dos nossos desenvolvedores, o Leonardo Taba. Bom, obrigado, Glauber. Então agora eu vou explicar para vocês como funciona o simulador. Então, vocês vão acessar o site do EduTech.
Todos receberam um login e senha para o sistema, então a gente vai, primeira coisa, acessar ele aqui. Essa é a tela inicial de cada usuário. Então vocês podem ver aqui no menu, nós temos duas opções, fazer inscrição em componentes e o simulador. Vamos começar então pelo simulador. Essa é a telinha inicial dele. E como vocês podem ver, aqui nós temos os 14 períodos em que as disciplinas serão ofertadas. E aí, para começar a sua simulação de grade curricular, você clica nesse botão mais aqui, de cada período, e seleciona as componentes que deseja realizar nesse período. Vamos selecionar essas duas componentes que são necessárias e adicionar ao primeiro período. No segundo, a mesma coisa, você seleciona as componentes que deseja. Caso você cometa algum erro e deseje retirar alguma componente, basta clicar no botão com o X aqui à direita e selecionar outra componente. E assim você pode fazer para todos os períodos em que o curso será ofertado. Bom pessoal, então depois de selecionar todas as componentes desejadas para cada período do curso, vocês podem ver aqui no fim da página um resumo das componentes que foram selecionadas e você pode verificar se o número de componentes necessárias, obrigatórias e livres para cada habilitação escolhida foi atendido. No caso aqui, nós podemos ver que para a habilitação, produção e uso de tecnologias para a educação, nós atendemos todos os requisitos. Ou seja, nós temos 7 componentes necessárias, 11 componentes obrigatórias, sendo que o mínimo são 10, e 10 componentes livres, e o mínimo são 7. Portanto, para essa habilitação, o curso estaria completo. Para a segunda habilitação, ainda faltam 2 disciplinas obrigatórias para serem escolhidas, mas isso é só um exemplo. Então, vocês completariam os requisitos de cada habilitação. Quando você terminar sua simulação, basta clicar no botão Salvar Simulação em verde aqui, e sua simulação estará salva. O objetivo deste simulador é ajudá-los a criar a sua grade curricular para completar as especializações desejadas. Obrigado, Léo. Bom, pessoal, um grande abraço e bons estudos. Eu também me despeço e desejo a todo mundo muito sucesso. Até mais!